seja bem-vindo à sua aula de crase. Neste vídeo, nós vamos falar da primeira regra de crase. Então, daqui a pouquinho, você vai ter a visão do por que eu estou falando que é a primeira regra. Porque existem só duas regras. Então, essa é a primeira regra e, na sequência, vou trazer para você a segunda regra. Então, aqui, vamos falar da primeira regra. A primeira regra diz respeito ao fenômeno fonético da crase. Fenômeno fonético que explica por que a gente não pode falar assim, por exemplo, lá na escola a gente falava muito assim, o acraseado. A gramática diz que é errado falar crasear, craseado, o crase no ar. Você vai ver, eu vou falar assim ao longo da resolução das questões, dos exercícios, porque é muito mais prático. Mas a gramática, ela pondera quanto a esse uso, por quê? Porque crase não é acento. Então, quando você fala assim, o A é craseado, para quem escuta, parece que aquele acento, o nome dele é crase. E não é. O nome do acento é grave, acento grave. Existe o acento agudo, né? E o acento grave. Então, é importante saber isso porque há editais que vêm com uso do acento grave no conteúdo programático do concurso e não crase. Então, por exemplo, uma vez eu me lembro de ter visto uma aluna confusa por isso. Ela comentou, mas não cai crase. Isso porque no conteúdo programático do concurso dela não vinha crase, vinha uso do acento grave. De fato, é o uso do acento grave. Então, crase não é acento. Repita comigo. Crase não é acento. É resultado do fenômeno fonético, que é a fusão. A fusão. Então, olha, essa fusão do fenômeno fonético culmina no acento grave. Indicativo de crase. É assim que você fala. Tá bom? O que eu vou falar aqui no vídeo é o que é necessário, mas vou falar tudo que você tem que saber para resolver questões de todos os níveis, do mais simples ao avançado. Então, assim, o primeiro ponto é ou virar no seu edital crase ou emprego do acento grave indicativo de crase. Primeira regra é essa. Primeira regra de duas regras. É a crase do fenômeno fonético. Veja, aqui no seu material eu vou explorar a crase só um minutinho que travou aqui. Aqui no seu material eu vou explorar crase em 3 situações do fenômeno fonético. Então, eu quero que você numere, venha comigo. Eu quero que você entenda que são 3 situações da mesma regra do fenômeno fonético. Tudo bem? Então, veja, é uma regra só. Por que eu estou pedindo que você atente a isso e coloque até essa numeração? Porque nas questões de concursos, as bancas pedem que você explique o acento. Diga qual foi a regra. E se você achar que essas são regras diferentes, em vez de entender que são exemplos, situações de uma única regra, você acaba errando a questão. Então, vou repetir. Não são 3 regras, é uma. E isso já é importante para quebrar aquele paradigma que nós trazemos da escola, nós trazemos da escola, provavelmente você traz, de que a gente lembra que a gente ficava decorando umas coisas de casa, terra, nome de lugar, volta a dar, crase no A, volta D, crase para quê? Lembra?
Volta a dar, crase no A, volta a D, crase para quê? Casa, se for própria, se não for, terra, contrário de bordo, lembra? Não que seja problema você saber, muito pelo contrário, você vai ver que isso vai te ajudar, se você lembrar, ótimo. Mas a questão é, aquilo tudo é uma coisa só. E eu ficava achando que eram regras diferentes. Então, nas questões de concursos, eles vão perguntar por que, por exemplo, o acento indicativo de crase vem na frase vou à casa de Maria. Por que vem com crase? Por que vem com acento? A explicação é fenômeno fonético. E não volta a dar crase no A, volta a D, crase para quê? Eles vão perguntar por que quando você diz os marcianos chegaram à Terra com crase, a Terra é com crase, você não vai poder explicar que é porque é Terra-planeta. Isso não é regra. A regra é só uma, fenômeno fonético. Consegue ver? Então, eu quero que você entenda que isso é só uma regra. Dentro dessa regra, nós temos 3 situações que nós vamos numerar, porque nos exercícios eu quero que você use esses códigos. 1, 2 e 3. Tudo bem? Tá. O primeiro caso de fenômeno fonético é o mais comum. Esse aqui, ele incide em... Se pudéssemos fazer aqui uma conta, ele incide em 80% dos casos de concurso, por exemplo, acho. Em 75%, que é o fenômeno da preposição com artigo. Então, você vai colocar aí, mais comum, tudo bem? Tá. Para ele, eu quero que você faça a seguinte anotação. Primeira, você vai escrever aqui, ó. Você vai colocar aqui ao lado o passo a passo para essa primeira situação de crase. Então, lembrando que você está no vídeo de crase, fenômeno fonético. É a primeira regra de 2, tá bom? E aqui eu vou te dar um passo a passo que vai ajudar você na resolução das questões. Como assim? Veja, o primeiro passo é você identificar se o termo anterior, ver se o termo anterior pede preposição. Tá bom? Veja, como assim ver se ele pede preposição? Regência verbal, que pode ser do verbo, ou nominal, que pode ser do nome, tá bom? Ver se o termo anterior pede preposição, regência verbal ou nominal. Então, ó, já quero levar você para o exercício. Eu vejo se o termo anterior pede preposição. O termo anterior pede preposição, ó, quem obedece, obedece. O verbo é transitivo e indireto, pede preposição a. Então, por isso que crase é assunto derivado de regência. Ou seja, por isso que você vai ouvir assim, mas para acertar a questão de crase tem que saber a regência. Por quê? Por causa do fenômeno fonético. Então, primeiro eu tenho que ver se o termo anterior exige a preposição. Regência, que pode ser do verbo ou do nome. Há verbos menos conhecidos que você não, né? Eu não sei a regência, e há outros que você já conhece. Então, é um treinamento constante esse negócio de regência. Então, eu gosto de usar menino. Ó, em regência, use menino ao lado do verbo, porque isso pode ajudar. Lembra essa história de menino? Isso é para a regência. Use menino ao lado do verbo ou nome, tudo bem? Para ver se exige preposição. Então, esse raciocínio do menino,
que a gente diz, na verdade, é um mecanismo gramatical. Então, o menino, que a gente brinca, use menino, é um mecanismo com base em conceito gramatical. Para quê? Para você ver a regência na pressão da questão de concurso. Para você ver ali na hora se o verbo pede ou não preposição, ou o nome pede ou não preposição. Por quê? Porque menino é um substantivo no masculino singular. Então, veja, usar menino nesse primeiro caso aqui, ó. Então, obedeceu. Então, vamos a menino. Ó, vamos usar menino. Vamos usar menino ali no verbo obedecer. Veja. Quando eu uso menino, obedeceu. Quando eu coloco menino ao lado do verbo, ó, vou colocar menino ao lado do verbo. Fica mais fácil identificar que esse verbo pede preposição. Obedeceu ao menino. Porque esse ao aqui, o que é esse ao? É a preposição mais o. Então, isso é um mecanismo para identificar se o verbo anterior exige ou não a preposição naquele contexto. Porque regência é contexto. E você vai ver que há verbos que, em determinados contextos, pedem preposição e você só consegue ver isso lendo a frase, naquele contexto. E aí, quando você coloca o menino, você está adequando o complemento ali ao contexto, para ver se o verbo pede ou não preposição, entendeu? É muito legal. Por exemplo, se eu colocar outro verbo aqui, viu, vamos lá, viu, viu, e colocar menino ao lado do verbo, ó, olha o que vai acontecer. Eu digo viu ao menino, vou falar viu ao menino. A pessoa pode falar o que ela quiser. Aí você vai dizer, eu falo, Adriana, o problema é meu. Tá, mas você vai forçar a barra para errar. Porque as pessoas não falam viu ao menino, elas falam viu o menino. Então, olha o que eu estou fazendo. Eu estou adequando o complemento àquela frase e verificando que não pede preposição. Então, é só artigo sem preposição. Vou até colocar assim, ó. Sem preposição. Só artigo, ó, sem preposição. Então, o menino é uma brincadeira que eu gosto de fazer, mas que tem um fundamento gramatical de regência contextualizada, tá bom? E por que eu tenho que saber isso? Porque o fenômeno fonético da preposição mais o artigo começa na regência, para eu saber se o termo anterior pede preposição. Tudo bem? Então, para fechar, ó, primeiro passo, ver se o termo anterior pede preposição. Segundo passo e último é o passo a passo do fenômeno fonético. Passo a passo do fenômeno fonético. A partir de agora, a gente vai usar FF para fenômeno fonético. O segundo passo é identificar. É bom colocar aí mesmo, ao lado da regra, para você saber usar esse passo a passo. Identificar se o termo seguinte aceita artigo. Anotou? Eu queria que você colocasse esse passo a passo aí mesmo, num cantinho da mesma folha, e aí depois, quando você for fazer o seu resumo, você redistribui, mas para você lembrar a aula. Para você lembrar depois, quando estiver sozinho aí, resolvendo questões, como aplicar a regra do fenômeno fonético. E aí, ó,
Tá vendo? Então, essa foi a primeira e agora o segundo passo, tá vendo? Nesse segundo passo, identificar se o termo seguinte aceita artigo, esse aqui é o mais problemático. Engraçado que parece que o difícil é regência, mas o difícil não é regência, o difícil é artigo. E aí eu vou te mostrar isso na prática, mas já vou te dar um mecanismo para identificar se o termo seguinte aceita artigo. Um macete, um mecanismo gramatical, um macete que a própria gramática dá, tá bom? Então, ó, vamos anotar, ó, vou colocar aqui, como eu não tenho espaço aqui, o mecanismo eu vou colocar aqui em cima, tá? Que é um macete para saber se o termo seguinte aceita artigo. É o uso do artigo. Eu até brinco com os alunos e falo assim, se você pegar gramática normativa são aquelas gramáticas clássicas. Celso Cunha, Bechara. Se você olhar lá, você não vai achar o capítulo crase. Eles não têm crase. E isso é louco, porque você vai procurar. Você compra uma gramática, você quer crase, né? Mas eles são os clássicos. E clássico que é clássico diz que não existe esse assunto crase. Crase é resultado de conhecimento de regência e artigo. Então, eles ensinam crase dentro do Celso Cunha, dentro do capítulo de artigo. Uso do artigo. Só que a gente na escola não aprendeu. Você teve aula de artigo? Eu não tive. Então, o que eu quero dizer é claro que numa gramática normativa tem que ser assim. Uma gramática, a minha gramática, por exemplo, eu tenho lá o capítulo de crase, senão o aluno nem vai saber estudar para concurso. Mas o que eu estou querendo dizer é crase é artigo. Repita comigo. 80% dos problemas de crase que se tem a ver com artigo. Não entendi a regra. É artigo, pode ter certeza. Por isso eu vou te dar logo um macete. Como é que eu faço para saber se o termo seguinte aceita artigo? E para ficar bem prático, eu já vou separar esse macete em duas situações. Duas situações. A primeira é, ó, posso ir? Começar uma frase com a palavra na função de sujeito e colocar um artigo antes dela. Tá bom? Isso aqui, raramente eu escrevo. Mas eu tô escrevendo porque você tá numa aula do zero. E esse vídeo é para te ensinar do zero. Pronto, acabou. Olha aqui. Então, Dri, como assim? Como assim? Eu quero ver isso na prática. Eu vou te mostrar. Tá vendo aqui? Ó. Ó, olha para cá. Obedeceu à vontade dos pais. Vamos para o passo a passo? Vem, ó, de novo. Ver se o termo anterior pede preposição. Quem obedece, obedece ao menino. Pediu preposição a. Tudo bem? Depois, identificar se o termo seguinte aceita artigo. Qual é o termo seguinte? Vontade. Para eu saber se o termo seguinte aceita artigo, o que eu tenho que fazer? Começar uma frase com a palavra, nesse caso é a palavra vontade, na função de sujeito, e colocar o artigo antes dela. Como assim? Ó, eu pego essa palavra aqui, para ver se ela aceita artigo, e digo: a vontade dos pais é importante. Na função de sujeito é isso. Para você não fazer bobagem, não ter recaída. Ou seja, você pega logo a palavra, não complique, não. Pegue a palavra, coloque um artigo antes dela e use essa palavra na função de sujeito. Aí você vai ver se ela aceita ou não o artigo. Tá bom? Isso salva. Então, de um lado, eu tenho um termo que pede preposição, do outro, um termo que aceita artigo, crase. Tá, Adri, por que você colocou aqui uma segunda dica?
Segunda dica, você vai anotar, mas só vai usar comigo depois, tá? Escreva aí. Com nome de lugar. Confia em mim, hein? Tudo que eu tô colocando aqui você vai usar para resolver questões, então tem que escrever. Com nome de lugar, use voltar. Use voltar. Com nome de lugar, use voltar. Com nome de lugar, use voltar. Dri, como assim com nome de lugar, use voltar? Olhe para cá, olhe para cá. Estou colocando tudo aqui, explorando o meu espaço. Com nome de lugar, use voltar. Como assim nome de lugar, Dri? Nome de lugar, Brasília, por exemplo. Casa, terra, sabe terra? Terra. Bordo, lembra? Tudo isso vai vir para essa regra. Brasília, casa, terra. Bahia. Dri, que coisa louca, não é não, isso aqui salva. Ó, isso quer dizer o seguinte, você vai ver que naquelas questões que você tiver lá com a corda no pescoço, casa. Eu decorei negócio de casa, casa quando é própria, casa quando... Tem esse negócio de própria, alugada, ou casa, você tem que ver se aceita artigo. E isso é um nome de lugar. Com nome de lugar, convém que você use o verbo voltar. Por quê? Porque quando você usa o voltar, fica mais evidente, mais fácil, em vez de começar a frase com aquela palavra, que é a dica, essa primeira dica aqui, começar uma frase com a palavra na função de sujeito, em vez de você fazer isso, você vai usar o verbo voltar. Volta da, crase no A. Volta de, crase para quê? Volta da, crase no A. Volta de, crase para quê? Volta da, crase no A. Volta de, volta da. Se eu volto da, crase no A. Por quê? Por que crase no A? Porque você está voltando com o artigo da. Volta de, crase para quê? Por quê? Porque está sem artigo, sem crase. Entendeu? Mas tudo é com nome de lugar. Você vai usar essa situação com nome de lugar. Entendeu? Então, por exemplo, eu quero saber se Brasília tem crase. Vou a Brasília, estou com vontade de usar. Aí você vai usar o verbo voltar. Voltei de Brasília. Usou o artigo? Não, usei só a preposição. Então, é só preposição. Eu quero saber se Bahia tem crase. Bahia. Eu vou usar o verbo voltar. Voltei da Bahia. Então, é um mecanismo gramatical para saber se há artigo. Então, repita comigo. Crase, fenômeno fonético, tem a ver com preposição e artigo. Crase, fenômeno fonético, diz respeito a preposição e artigo. Preposição e artigo, entendeu? Com isso aqui a gente mata quase que 80% das questões de concurso, juro para você. Aí você fica assim, Dri, e tudo aquilo que eu estudei na escola, você vai ver nas questões, tudo isso vai confluir ou para essa primeira regra ou para a segunda regra que você vai ver na sequência, tá bom? É isso. Dri, então, por exemplo, Bahia, eu não estou voltando com o artigo, então eu vou à Bahia com crase, tá bom? Pegou aí? E isso também vai se aplicar com casa e terra. Já já eu vou te mostrar a lógica daquela regrinha de casa, terra, quando é que terra tem crase. Tá tudo dentro do artigo, mas eu vou te mostrar na sequência já já. Vem. Colocou aí? Então agora você vai voltar olhando para cá, lembrando que estamos falando da primeira regra, que é a primeira situação do fenômeno fonético. Agora, para fechar,
segunda e terceira situações. Para eu fechar essa primeira regra, que é o fenômeno, eu não posso deixar de falar da crase com os pronomes demonstrativos e a crase com os relativos. Olhe para mim. Olhe para cá. Segunda situação do fenômeno fonético. Preposição mais pronomes demonstrativos, em vez de ser preposição mais artigo. Como assim? Aí eu quero que nessa, para ficar bem didático e você aprender isso de uma vez, você vai dividir essa segunda situação em A e B. 2A e 2B, tá bom? 2A e 2B, tá bom? 2A é o quê? 2A é quem se dirige a. Mais o A do aquelas. Fenômeno fonético. Então, nesse caso de 2A, eu vou ter a regência mais o A do demonstrativo, aquele, aquela e aquilo. Então, ó, é o A preposição mais o A de aquela, aquele também, tá? Ou aquilo. Entendeu? Ó, se eu tenho preposição de um lado e o A do outro, crase. Vale lembrar que aquele e aquilo também, tá bom? Eu falo isso porque dá uma sensação sempre para o aluno assim, crase no aquele, né? É estranho usar crase no aquele, mas é porque o aquele já começa com A, entendeu? Se ele já começa com A, mais o A preposição, crase. Tranquilo? Tá bom? Tá comigo? Foi? Ó, tá. Dri, o que eu tô fazendo nesse vídeo? Aprendendo crase. São só 2 regras. E essa é a regra maior. E eu estou dividindo em partes que é para você não errar nenhuma das questões. Para você entender que, tá bom, então tá. Quando ocorrer crase, no fenômeno fonético, eu aprendi que pode ser preposição mais artigo, preposição mais aquele, aquela, aquilo. Preposição mais, aí você vai usar o 2B. Dri, que papo é esse de 2B? Esse 2B, poucos falam do 2B, poucos livros, mas cai de vez em quando numas questões ferradas, sabe? De concurso alto nível. O que é esse 2B? Vestir uma camisa igual. Ó, de um lado, eu vejo se o termo anterior pede preposição. O que é igual a. Mais um a, esse segundo a aqui, é um pronome demonstrativo igual a aquela. Ó, vou repetir. Vestiu uma camisa igual preposição a. Escreva assim mesmo, ó. De um lado eu tenho o a preposição, que o igual pediu. Do outro lado, eu tenho um pronome demonstrativo a, que é igual àquela. Mas, Dri, pronome demonstrativo a? Como assim pronome demonstrativo a? Fica a dica. Aqui eu vou colocar um asterisco pretinho, porque eu tenho pouco espaço. E eu vou lembrar o que é esse pronome demonstrativo a. Os pronomes demonstrativos, o a. Você já ouviu falar de pronome demonstrativo o a? São aqueles que normalmente vêm antes de que e de. Entendeu? Então, ele, ó, por exemplo,
Tá vendo aqui? Ó. Ó o D aqui. Vestiu uma camisa igual à do irmão. Então, existe um demonstrativo A aqui implícito antes de Q e D. Ele pode vir antes de D, pode vir antes de Q. Quer ver? Vou te dar um exemplo com Q. Referiu-se a que saiu. Por que esse A tem crase? Porque eu tenho a preposição a, mais o a antes de que é igual àquela. Esse a antes de que é igual àquela, ele está implícito ali. Mas é fácil, é só ler desse jeito, ó. A, aquela aqui. É como se houvesse um aquela ali. A, ó, vestiu uma camisa igual a aquela do irmão. Então, fenômeno fonético, tá bom? A preposição mais o a antes de que. Tudo bem? Então, Dri, minha filha, o que eu estou aprendendo aqui? O 2A e o 2B, tá bom? Então, Dri, o que eu aprendi do 2A? Eu estou indo embora do vídeo, tá? Fique tranquilo, tá acabando. Mas você tá vendo tudo. Ó, olha para cá. O que é o 2A? O 2A é a preposição a mais o a de aquele, aquela, aquilo. Por exemplo, você diz assim, quer ver? Ó, você diz assim. Chegou. Vou te dar um exemplo aqui com. Peraí, desculpa. Eu vou te dar um exemplo aqui com aquele. Dá muito nervoso no aluno o aquele, crase no aquele. Por quê? Porque a gente decorou que masculino não aceita crase. Ó, chegou aquele encontro no horário certo. Olha para cá. Por que se chegou aquele encontro tem crase? Por que esse aquele tem acento? Quem chega, chega a. Mais o a de aquele. Fenômeno fonético. Tá bom? Por isso que o aquele aceita crase, porque ele começa com a vogal A. A preposição, mais o A de aquele, aquela e aquilo. Pode ser o aquilo também. Referiu-se àquilo. Dri, referiu-se àquilo. Tem crase? Tem. Ó. Mesma história. De um lado, eu tenho o a, preposição, mais o a de aquilo. Tá bom? Esse é o 2A. E esse 2B é o que, minha filha? Esse 2B é uma luta, né? Esse 2B, para você superar esse 2B, é assim. O 2B não é difícil, não. É só você ver que existe um aquele, aquela implícito. É só substituir por aquele, aquela, ó. É preposição a mais o a, que é um demonstrativo. O a é um pronome demonstrativo implícito, que vem antes de que e de. É só você ficar vacinado. Você já está vacinado, não vai errar isso. Antes de que e de. Ó, então, por exemplo, você disse, né? Você fala assim, ó. Você diz assim. Obedeceu. A que estava de blusa azul. Num contexto, fica muito melhor.
O cara chega e fala assim: olha, ele não fez nada que aquela mulher lá de blusa vermelha fez. E falou, ele obedeceu a que estava de blusa azul. Então, é só você saber que isso existe, que você não erra mais isso. Ó, obedeceu a que estava de blusa azul. O que, que eu te falei? Esse aqui, que é o mais sutil, né? Que os alunos mais erram, é fácil você não errar, entender esse negócio, porque ele é igual àquela. É só trocar por aquela e você é feliz. Então, ó, de um lado eu tenho quem obedece, obedece a. Do outro lado, eu tenho o a de aquela. Crase por isso, pelo fenômeno fonético. E isso acontece, ó, antes de Q e D. Que aí você consegue colocar antes de Q e D, você percebe que há ali um demonstrativo implícito. Tá bom? É isso. Consciente dessa segunda situação de fenômeno fonético. Agora você vai comigo para a terceira situação e última, para a gente fechar, que é preposição de um lado mais pronome relativo. Por exemplo, o 3, né? Que é essa regra 3. Ó. Essa é uma questão a qual o governo deveria dar mais atenção. Veja, de um lado eu tenho quem deve dar atenção a. Mais o a do a qual, que já começa com a letrinha A. Então, se eu tenho dar atenção a preposição, mais o a de a qual, acento no a de a qual. Entendeu? Então, nesse caso, houve a fusão da preposição a mais o pronome relativo a qual ou seu plural as quais. É o terceiro caso. Então, por exemplo, se você, numa situação que você diz assim, ó, quer ver? Você diz assim, a mulher a quem obedeço chegou. Vou usar crase no a quem? Ah, eu tô com uma vontade louca de usar crase antes do a quem. Não. Por quê? Tudo bem que quem obedece, obedece a preposição. Só que o quem não tem a. O nome do pronome não é a quem, é quem, entendeu? Então, esse a antes do quem é só preposição. Diferentemente de uma situação, a mulher, a qual. Entendeu a diferença? A mulher a qual obedeço, blá, blá, blá. Agora sim, ó, quem obedece, obedece ao menino, preposição. Mas o a que já está dentro do a qual, porque o nome do pronome é a qual. O a qual já tem um a. É pura lógica. O a qual tem o a. O a quem não, a quem não. O nome do pronome é quem. Então, ele não tem a. Dri, tô com vontade louca de usar crase no cuja. A cuja. Posso? Nunca. Nunca use. Vai estar sempre errado. Os únicos pronomes relativos que aceitam crase são aqueles que já nasceram com o azinho deles. Quais são? O a qual ou seu plural as quais, porque eles já nasceram com a. Simples assim. Para que haja um fenômeno, eu tenho que ter dois as. Um a preposição mais um outro a. Esses aqui já tem um a para eles. Se vier uma preposição, fenômeno. Por isso que eu não vou usar a crase antes do a quem, antes do a cuja. Pegou o raciocínio? É só isso. Tudo bem? Dri, qual é o quê? É pronome relativo. A qual?
O nome do pronome, aí você começa a entender as coisas, ó. Os pronomes relativos que existem nesse mundo, quais são? Que, quem, cujo e variações. Esses não vêm com artigo, então eles não vão aceitar crase. Os únicos que aceitam são o a qual ou o seu plural as quais. Por quê? Porque ele já tem o a. Então, se eu tiver a preposição de um lado mais o a deles, fenômeno. Dri, tô com vontade de usar o a no a quem? Crase no a. Não pode, porque ele não nasceu com a. Tô com vontade de usar no cuja. Não pode. Entendeu? É simples assim. Por isso que a gramática diz que esses são os únicos que aceitam crase, os pronomes relativos, a qual e as quais. Pegou? É isso aí. Então, o que eu aprendi neste vídeo? Eu aprendi a primeira regra de duas, que é a do fenômeno fonético. De um lado, um termo que pede preposição. Do outro lado, um termo que pode ser um artigo a. Preposição mais artigo. 80% das questões serão em cima dessa primeira situação, preposição mais artigo. Segunda, preposição mais o a de aquele, aquela, aquilo. Ou o a demonstrativo antes de que e de. Terceira situação, o a de a qual. Então, para fechar o vídeo, você vai justificar comigo os casos de contração no uso do acento grave, já se preparando para o perfil das questões de concurso que vão pedir que você explique. Justificar é explicar o porquê do uso do acento grave indicativo de crase. Percebeu? Foi? Então, olha, nós vamos criar, então, o nosso código para a gente poder falar em números e ir mais rápido, tá bom? Então, ó, a primeira regra foi a do fenômeno fonético, preposição mais artigo, né? Ó, fenômeno fonético 1, que é preposição mais artigo. A gente vai usar código 1. Código 2, nós vamos usar para preposição. Ó, aí quando for 2, eu quero que você me diga se é 2A ou 2B. Copie os códigos, tá? Então, ó, 2A vai ser o quê? Vamos dividir aqui 2A. 2A serão as situações de a preposição mais o a de aquele, aquela e aquilo. E 2B será a preposição mais um outro azinho, que é pronome demonstrativo antes de que e de. Essa vai ser 2B. E a terceira situação é o a mais o pronome relativo. É o a preposição mais o a do a qual, ou o seu plural, as quais, que é o pronome relativo. Tá bom? Pegou? Então, você não vai mais ficar só naquele chute que eu vejo que a galera dá, é fenômeno fonético, tá? Mas fenômeno de quê com quê? Agora eu quero você monstro nisso. Você vai dizer, é fenômeno 1, é fenômeno 2A, tudo isso é FF, fenômeno fonético, tá bom? Tudo isso é FF. Bora. O senador manifestou o desejo de concorrer a... Bom, primeiro eu verifico se o termo anterior pede preposição. Quem concorre, concorre ao menino. Concorrerá. Do outro lado, eu vejo se presidência aceita artigo. A presidência é legal. Tá bom. Então, código 1, fenômeno fonético. 2, era favorável às tarefas manuais. Já falei para você que a maior parte, 80% das questões de concurso virão para o FF1, tá bom? Que é a preposição mais artigo. Ó,
Era favorável. Quem é favorável ao menino, favorável a, mais o AS, artigo de as tarefas manuais são boas. Tá vendo o que eu faço? Eu tô começando uma frase com as tarefas manuais, para ver se aceita artigo. A preposição mais o AS, artigo, código 1, fenômeno fonético, preposição mais artigo. Discursou favoravelmente a proposta. Quem discursa favoravelmente ao menino, preposição a do favoravelmente. Agora eu vou ver se proposta aceita artigo. Use meu passo a passo. Ó, qual é o segundo passo? Lembra os 2 passos? Está olhando para eles? Ó, primeiro eu vejo se o termo anterior pede preposição. Depois eu identifico se o termo seguinte aceita artigo. Vou ver se proposta aceita artigo. A proposta foi boa. Aceita. Então, código 1, fenômeno fonético. Código 1, preposição mais artigo. Tudo bem? Sempre assim, né? Tá. 4. O professor aludiu àquele escritor. Quem alude, alude ao menino. Alude a. Mais um azinho do aquele. Tá, entendi. O aquele já começa com a. A preposição mais o a de aquele. Esse é o código 2A. 5. O pai fez com que pedisse desculpa à irmã. De um lado, quem pede desculpa ao menino. Pediu desculpas a. Do outro lado, a irmã é legal. Ó, estou começando uma frase com irmã e vejo que aceita artigo. A irmã é legal. Código 1, preposição a mais artigo a. 6. Cheguei à conclusão de que a única doença, blá, blá, blá. Quem chega ao menino. Ao menino, cheguei a. Ó, coloque um masculino ao lado do verbo. Cheguei ao curso, cheguei a. Tá bom. Conclusão, aceita artigo? Sim, a conclusão foi boa. Aceita. Então, código 1. Fenômeno fonético, preposição mais artigo. As datas, ó, quem chega. Não deixe de, em cada frase dessas, sublinhar o que pediu preposição. Tá bom? Ó, quem chega a mais o a de conclusão. As datas dão verdadeira consistência à vida. Ó. Quem dá alguma coisa a. De um lado é o verbo que pede preposição. Dão consistência a. Do outro lado, vida aceita artigo. A vida é boa. Tá bom. A preposição mais o artigo, código 1. Muitas pessoas conseguem se dedicar. Quem se dedica ao menino. O verbo dedicar-se pede preposição a. Do outro lado, a religião é importante. Comecei uma frase com religião e vi que aceita artigo. A religião é importante. De então, preposição mais artigo, fenômeno fonético, código 1. Não queria mais ser associado a aquilo. De um lado, sempre sublinhando que pediu preposição, porque haverá questões de concurso que vão querer a explicação no tintim por tintim. Ou seja, vai ter que explicar. Tá, de um lado, a regência nominal do nome, associado. Quem está associado, quem quer ser associado ao menino. Do outro lado, o a do aquilo. A preposição mais o a do aquilo, 2A. Refiro-me a que chegou de branco. Quem se refere ao menino. Mais um a, que é igual a aquela, implícito antes do que. 2B. Aquela que chegou de branco. Coisa linda, matei. O que eu aprendi neste vídeo? Fenômeno fonético. Só isso. Dri, são quantas regras? 2. Dri, e aquelas outras coisas de nome de lugar, crase no A, nome volta de, crase para quê, casa, terra, tudo mais? Sabe aqueles casos de crase proibida, sabe? É proibido antes de, sabe?
tem a ver com o quê? Crase proibida tem a ver com o quê? Repita comigo. Quando a crase é proibida, ela é proibida porque um A sozinho não faz fenômeno. Repita comigo. Um A sozinho não faz fenômeno. No próximo bloco, para gente entender essa regra, eu coloquei só a título de curiosidade, porque eu não quero você decorando lista de crase proibida. Aqui ninguém decora isso. Dri, tem que decorar que é crase proibida. Antes de verbos, antes de masculinos, antes de todos aqueles casos, você não vai precisar decorar. Sabe por quê? Porque é só lembrar que um A sozinho não faz fenômeno. Como assim? Por que é proibido antes de verbo? Porque não aceita artigo. Sempre o artigo. Então não precisa decorar. É só ver que a palavra não aceita artigo, então não vai ter crase. Entendeu? Mas eu vou te mostrar isso. Vamos lá.